Oi, pessoas, a louca da energia como que fala lá? Esqueci a palavra agora, que eu sou dessas, eu esqueço. Então vamos começar. Que vem a prosperidade, que ela não fique tímida, nem parcelada, né? Que isso é importante. Então, a louca cara, eu esqueci a palavra, você acredita? Misticismo? Não é misticismo, não. É a louca lá da lei da atração, do universo, tudo que tá na moda agora na rede. Seguinte, gente, hoje nem é dia de fazer vídeo pro canal, mas eu quero comentar uma coisa com vocês antes que eu esqueça, que minha cabeça não é boa. Uns atendimentos que eu fiz hoje e algumas perguntas que até eu mesmo me questionei e as pessoas às vezes também se questionam a respeito, né? A respeito da quântica e da neurociência. Quando que isso entrou na minha vida e como isso realmente mudou a minha vida? Mudou a minha vida quando eu entendi que eu estava traindo tudo que eu realmente vivia, né? Um casamento frustrado, o orçamento que não chegava ao final do mês, porque chegava na metade, assim, 15 dias eu já não tinha mais nada, muitas vezes nem o crédito do cartão, e eu já não estava satisfeita com aquilo, né? E aí eu comecei a estudar e procurar, né, meios de sair daquilo, ou por que que eu vivi aquilo. E aí nos vídeos anteriores, para vocês que estão na live, na rede social vizinha, tá? E aí o que aconteceu? Eu cheguei onde eu estou. Então é isso que eu quero passar para vocês de uma maneira simplificada. Dói ouvir que quando a gente está no fundo do poço, que a gente está lascado, que aquilo é culpa nossa mesmo, né? Nós chegamos até ali. E hoje, nos jogos que eu fiz atendendo os meus clientes, eu entendi, cada dia eu entendo mais que é aonde a gente se coloca, né? E foi ali que eu percebi que eu tinha duas opções. Ou eu continuava repetindo padrões, né? Ou eu mudava a minha vibração. Só que aí que vem o pulo do gato. Para você parar de repetir padrões, você tem que ir aonde, cara? Você tem que voltar no seu passado e ver a estrutura familiar que você teve, como você foi amado, como você foi aceito, porque é aquilo que se repete em um ciclo e a sua vida estagna ao invés de fluir. E isso tá muito comum, tá muito dito, muito dizido. Eu sei que essa palavra não existe, mas eu inventei agora. Na internet. Reprogramação mental, eu te ajudo, e a pessoa vai, e é uma fortuna, ou senão, quando é de graça, essa reprogramação mental e esse processo, a pessoa ela fala tão difícil que a gente não entende como que muda a nossa realidade. Eu comecei com pequenas palavras, foram pequenos pensamentos. A Ana, que tá aí, ó, na live ali, e vai assistir o meu vídeo lá no canal da rede social vizinha, né, que é meu controle de qualidade, ela tá aí, cara, pra falar que realmente, assim, bicho, nossa vida não foi fácil, porque a gente sempre foi muito parceirinha, né, e nossa vida não foi fácil. Teve uma época, viado, você lembra que teve uma época que, cara, um dia a gente jantava na minha casa e um dia a gente jantava na casa dela, porque a gente era tão pobrinha que era um jeito de economizar e também ficar junto. Ali a gente descobriu que a prosperidade, que é o que acontece para cada um de uma forma única, de uma forma pessoal, ela acontece, a prosperidade para cada pessoa é um ato de diferente, né? Cada um tem uma prosperidade. E aí, foi nessa época que a gente junto começou a mudar padrões, mudar pensamentos e chegou onde a gente chegou. Eu virei terapeuta por quê? Porque eu já vinha de uma religião espírita, coisa que nos outros 80 e poucos vídeos para trás eu não comentei porque existia o preconceito, eu ainda não estava preparada para não me via preparada para conversar a respeito da minha religião, né? E então eu já era formada na área da saúde, eu já tinha uma estrutura religiosa, e aí as oportunidades que eu tive profissional me levaram a fazer cursos, né, que me tornaram terapeuta. A Ana seguiu aí
no concurso dela, que ela é concursada, mas isso não fez com que nossa vida fosse um mar de rosas. E é isso que eu venho falar para vocês hoje. O que aconteceu? Não foi a fé, foi a fé, mas também foram os hábitos que a gente passou a adquirir, sabe? Uma policiando a outra, assim. E devagarzinho o universo passou a responder dentro da nossa realidade. Às vezes chegava no final do mês, a gente estava lascada e tipo assim, a gente conseguia passar o mês. Teve momentos que era muito mais difícil. Então o que mudou foi o quê? Foi a forma da gente pensar. E aí nós saímos de relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não nos faziam bem, e nós já éramos separadas, nós só tínhamos mesmo a dívida e os filhos, né? Nessa época aí era o que a gente tinha. E o empreguinho mais ou menos, né? Era o que a gente tinha nessa época. Mas a gente precisou fazer o quê? Cortar laços com familiar, a gente precisou cortar laços com pessoas que pesava, que atrapalhava, porque a gente absorvia pela amizade, consideração e carência, e a forma com que, durante todos os anos, ou durante a nossa educação, nós aprendemos o amor errado, nós acabávamos nos sujeitando a conviver com pessoas que nos deixavam pior do que nós já estávamos, né? Então, a lei da atração, o conversar com o universo, fez uma mudança significativa na nossa vida. E aí, muita gente pergunta o seguinte, tá bom, você é terapeuta aí, né? Formada na área da saúde, mas, cara, veja você, né? Veja aqui você aqui rapidinho aqui. E a sua família? Você tem um irmão bêbado, né? Inclusive, isso é uma das coisas que os meus pais mais me culpam. Você é a mãe de santo foda. Você resolve qualquer coisa, né? Mas o seu irmão continua bêbado. E aí eu olho, cara, e falo, que culpa que eu tenho? Eu não bebo, eu não uso droga. Eu tenho uma vida disciplinada e regradinha, certo? E aí, eu tenho que... Teve uma época que eu até me justificava, mas hoje eu não me justifico mais. Existiu, como eu falei, a situação que eu precisei decidir. Ou eu repetia padrões, ou eu mudava a minha vibração. No mudar a minha vibração, o que aconteceu? Eu entendi, estudando quânticas, neurociência e trabalhando dentro da minha religião, que é o espiritismo, o ocultismo, o misticismo, que estar onde ele está foi uma opção dele. Foi uma opção dele. Então, ter um vício alcoólatra é uma opção dele, não é a minha opção. E eu não posso ficar me martirizando pela opção dele. Até porque... Por que eu vou me entristecer com um problema que nem foi eu que causei? Quem tem que ficar triste por ele ser ou por ele ter se tornado quem ele se tornou é o meu pai e minha mãe. Entende? Porque assim, a partir do momento que você tem um filho e a vida dessa criança, ela depende, tanto os méritos quanto os defeitos, depende, né, dos responsáveis. Aonde que vocês estavam que vocês não educaram o menino? Porque se nós dois tivemos a mesma educação e eu não bebo e não uso droga e ele é alcoólatra, então o problema não é meu. O problema foi no pai e na mãe que não resolveu. Aí as pessoas me questionam, mas cara, sua mãe e seu pai, eles são casados há tantos anos e eles continuam num casamento frustrado, infeliz, e você terapeuta, menina? O que você faz que você não ajuda os seus pais? Aí eu te pergunto, em qual momento eles permitiram ser ajudados? Porque a hora que a pessoa quer ajuda, pedir ajuda é um ato de coragem. Então, assim, a hora que eles pedirem a minha ajuda e vierem com o coração aberto para serem ajudados, eu estarei aqui para ajudar. E eu vou aplicar as técnicas e a experiência que eu sei tanto na minha profissão quanto na minha religião, com todo o amor e carinho do mundo. Mas o que eu não posso, você não pode e ninguém pode é interferir na vida do outro, do colega,
sem que ele esteja primeiro pronto para esse despertar, sem que ele queira despertar. Porque aí, quem se frustra, quem vai se sentir invalidado, inútil, é você. Porque você forçou uma situação que não era o momento. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que cada pessoa tem um momento de despertar para ser ajudado. Não adianta forçar uma situação. A pessoa, por isso que eu falo, a pessoa que ela tem um autoconhecimento e ela quer praticar a conversação, a interação com o universo, ela tem que entender todas as suas feridas. E ela tem que ser equilibrada para que a energia dos outros não interfira na dela. Que foi um vídeo que eu fiz, eu acho que na última vez, onde eu falo o seguinte, da ressonância, foi o último vídeo sim, que você tem que estar com a sua energia blindada para que a energia do outro não te atrapalhe, não te influencie e não abaixe a sua vibração. Então, eu esqueci o que eu tava falando, porque eu fui ler o comentário aqui, entendeu? Mas segue nesse rumo aí. Outra pergunta que as pessoas me fazem é assim, Pamela, eu já menti, né? Eu menti, eu já enganei, eu não fui uma boa pessoa, né? Eu preciso mesmo aí fazer vai dar certo pra mim eu conversar com o universo, eu pedir as coisas que eu realmente quero, que eu tô afim. Cara, você já mentiu, eu já menti, eu já machuquei pessoas, eu já me sabotei, eu já fui injusta comigo. Eu já fui ausente, eu já fui grossa, na verdade que grossa eu sou a todo momento, entendeu? E sabe o que é louco, cara? Que tá tudo bem, sabe? Ter defeitos não faz você menos espiritual, né? Ter cometido erros não te anula da luz. Ah, então eu não vou poder trabalhar com energia ou pedir coisas boas pro universo porque eu fui um babaca de um escroto. Cara, o que te adoece não é o erro. Não é você ter sido feio com o colega. O que te adoece é a culpa que você carrega. E por quê? Porque você continua se punindo por aquilo, repetindo aquela dor. E aí não adianta você profetizar para o universo, meu querido. Olha, universo, eu queria ser rico, né? Eu queria um emprego, eu queria um relacionamento, eu queria qualquer coisa que for. Mas você carregar aquela culpa com você. E aí quando você começa a se curar, quando você fala, cara, eu não sou perfeita, mas eu tô disposta a mudar, sabe? As coisas fluem. O universo, ele não quer ninguém santo. Ele quer você inteiro. Ele quer o todo como ele, sabe? Com sombra, com luz, com verdade. O que ele espera? Ele só espera o seu despertar. Porque isso não é para todo mundo. Nem todo mundo consegue essa expansão, esse libertar. Você não precisa esconder a sua história. Você não precisa esconder quem você é, sabe? É você, por isso, o autoconhecimento. É você olhar pra você ver os seus defeitos e falar, cara, eu tô disposto a arrumar. Sabe por quê? Porque na minha cabeça, na minha loucura, não é nem por eu ser a profissional que eu sou hoje, mas os meus pais, eles têm uma tendência, assim, um pouco alta, de identificação narcisista, sabe? E obviamente que na minha educação eu adquiri alguns hábitos desses, sabe? Obviamente que como foi o exemplo que eu tive, eu passei por relacionamentos onde eu me frustrei e eu não fui feliz. E aí teve um dia que eu olhei pra mim e falei, cara, aonde é meu erro? Aonde eu tô errando? Que eu olhei pra mim, cara, e realmente eu não era feliz. Realmente não era aquela vida que eu queria, sabe? E aí foi aonde eu fui estudar, eu relato isso num desses vídeos que eu tenho aí, e sabe? E é isso que eu quero passar pra você. Chegou um momento que eu quis mudar, sabe? Chegou um momento que, cara, pra mim já deu. E aí tudo que eu estudei, fui atrás, cara, deu muito certo pra mim. E sabe por quê? Aí vem o atendimento de hoje. Sabe por quê que hoje, que não é dia de vídeo no canal, eu tô fazendo esse vídeo? Porque hoje eu atendi uma mulher que ela tava como eu. Um pouco pior, na verdade. Porque ela tem
total noção de tudo que ela tá passando, do quanto ela tá adoecendo, e a decisão dela é permanecer. Em nenhum momento ela falou pra mim, eu quero ir ou eu quero ficar. Ela não me deu opções assim, olha, me ajuda em ir ou me ajuda em ficar. Porque você pode ficar no lugar que não te faz bem, desde que você mude a sua mentalidade. Tudo aquilo que você te faz infeliz, você vê vantagem e bondade, e aí, obviamente, que o seu corpo vai passar a responder. Então, eu moro com um cara que ele é extremamente ciumento. E ele me agride com palavras, ele acaba com o meu psicológico, com o meu emocional. Se você conseguir, tem algumas técnicas, gente, infelizmente tem pessoas que querem, que escolhem isso aí. É a opção delas, e você tem que deixar a pessoa ter aí a liberdade do que ela vai fazer com a vida dela, porque a vida final é dela, né? Você tá aqui só para direcionar. Se você quiser se manter nesse relacionamento, eu quero me manter no relacionamento com a minha mãe, mesmo ela sendo narcisista, tóxica e ter acabado com o meu emocional. Cara, beleza, vamos te blindar e trabalhar para que isso aconteça, para que as coisas que ela faça você não leve pro coração e continue tendo e passe a ter uma convivência saudável. É possível. E é possível a pessoa não entender o quanto está doente e achar que aquilo ali não vai sair daquilo e não tem como piorar e permanecer ali. Enfim, existem vários tipos de pessoas, né? Cada um vai seguir a vida, vai viver da forma que quiser. E essa pessoa, ela tá tão doente que ela perguntou, a única pergunta que ela fez pra mim é assim, o que você acha que é? Como que você acha que eu resolvo? Eu falei, primeiro, a vergonha na cara, né? Que você tem que ter, porque você tá vendo que você tá adoecendo. Você tá vendo que a sua verdade já passou a ser questionada, né? E você já entendeu, né? Agora você decide se você quer continuar morrendo, né? Todo dia um pouquinho, ou se você quer se libertar, né? E seguir a sua vida. E muita gente, às vezes, tem medo, tem vergonha de falar, de pedir ajuda. Porque antigamente, quando o seu pai e sua mãe, a gente era criança, cara, não se falava em depressão, em ansiedade, em lei da atração, e não falava nada disso, sabe? Hoje eu sei, eu vi um post esses dias na internet, e hoje eu sei, assim, hoje eu entendo a cara que meu pai fazia quando ele chegava do trabalho e ficava muito tempo olhando pro nada, sentado. E eu achando que ele era um babaca, e hoje eu entendo no que ele pensava. Ele pensava no aluguel, na água, na luz, né? E aí, qual foi a interação? Qual foi a atenção e o tempo de qualidade que ele passou conosco, né? Com os filhos? Eu não me lembro. Eu me lembro do meu pai trabalhando, que era o que os pais faziam antigamente. Hoje não, hoje a referência de pai é diferente, mais pra frente também a gente vai falar disso. Mas por que muitas pessoas não chegam para pedir ajuda em algumas situações? Porque é um exemplo que teve, tipo, o homem não chora, aguenta firme, baixa a cabeça e aguenta a paulada. As mulheres, elas são extremamente submissas e é aquilo mesmo e foda-se. Desculpa. E as pessoas, muitas vezes, assim, quando elas estão muito doentes emocionalmente, elas vêm pra ter como se você fosse um UPA, sabe? Elas querem um atendimento de alívio rápido pra continuar vivendo aquilo que adoece, sabe? E sabe por quê? Porque se curar de verdade, existe ruptura. Você tem que romper com quem faz você pensar, vibrar negativamente. Você precisa romper com pessoas que você foi ensinado a estar presente em qualquer que seja a situação, mas essa qualquer que seja a situação não envolve o abuso e a agressão emocional, porque antes não existia, então você não foi educado para isso. Exige que você saia, Teodoro, exija que você saia o gato da vizinha, inclusive, o gato nem meu, exige que você saia da sua zona de conforto, e você vai precisar encarar
a sua sombra, sabe? Deixar pessoas, mudar hábito, dizer não, se olhar no espelho, cara, e admitir assim, cara, eu me abandonei. O meu sonho hoje seria que a minha mãe olhasse no espelho e falasse, eu me abandonei, sabe? Teve uma situação que eu falei pra minha mãe, eu falei, ei, vem cá, calma aqui. Por que você não vive esses 10, 20 anos que te sobram, sabe? Com dignidade. E experimenta ser feliz. Cara, minha mãe achou aquilo um absurdo. Um absurdo. Sabe? Ela ficou extremamente chateada e super levou pro coração. Por quê? Porque não foi a forma com que ela aprendeu. E dentro daquela doença emocional que ela passou pra gente, eu também, durante um tempo, repeti padrões. E nem foi o tanto que ela fez, porque ela é bem mais velha que eu, né? Mas assim, os 20 anos que eu reproduzi aquilo, cara, foram os 20 anos que eu me arrependo muito de ter vivido. Porque doeu pra caramba. E pra mim recuperar aquele tempo, eu demorei bastante. Então, nem todo mundo tá pronto, sabe? Pra esse despertar, pra realmente olhar pro universo e falar, ei, universo, fala comigo, sabe? Por quê? Porque você vai pedir com a boca a prosperidade, a felicidade, mas lá dentro você ainda vai sangrar por uma educação de padrões repetitivos. A cura começa quando você não terceiriza a sua dor e assume a responsabilidade de quem você quer se tornar. E para você se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa leve, uma pessoa extraordinária, eu uso muito essa palavra, você precisa quebrar padrões, quebrar ciclos. Você precisa entender que aquelas feridas que foram abertas lá na sua infância, elas não cicatrizaram. Elas estão podres e cada dia que passa, em cada relacionamento que você entra e se sujeita a humilhações, que você se sujeita a se anular, elas pioram. E o que eu faço aqui é isso, sabe? É limpar suas feridas para que realmente elas cicatrizem de uma forma saudável. Ninguém reprograma a mente sem desinfectar as feridas. Não tem como. Isso é uma coisa que não tem... Esqueci a palavra porque minha cabeça não é boa. Mas não existe isso. Primeiro você limpa as feridas. Desinfeta elas. Aí você para, você pensa e você planeja quem você quer ser. E aí sim você começa a conversar com o universo e colocar em prática todas as leis. Um dos últimos livros que eu li foi Cabalho. E ele fala uma coisa muito, muito interessante no começo. Eu que sou burra, precisei ler umas 4 vezes para entender. Ele fala a respeito de polos, quando chega na polaridade. O amor, ele é uma linha, né? Como o meu lápis aqui. E aí, numa ponta está o positivo, numa ponta o negativo, numa ponta tá o amor e na outra ponta tá o ódio. O que diferencia os sentimentos, o amor do ódio, que todo mundo fala que anda lado a lado, mas eu nunca entendi isso? Os polos. Então, de repente, você ama muito uma pessoa, e aí, conforme ela for te machucando, esse polo, ele vai andando, né? Eu imagino que seja tipo aquele negócio de termômetro antigamente, né? Até que ele chega no ódio. Quando você passa a odiar alguém é porque você ainda o ama, né? E aí o que acontece? Você continua, mesmo odiando, você continua na convivência daquela pessoa, mesmo ela te fazendo mal. E aí, o que acontece? Ou você quebra o padrão e quebra o termômetro da polaridade, mudando seus pensamentos para que essa pessoa passe a ser indiferente na sua vida. Ou você aprende a amar direito. Pamela, como que eu aprendo a amar direito? Vou falar dentro da minha realidade, tá? É assim, eu amo você. Nossa, eu amo os meus pais, né? Mas desde que eles estejam no espaço deles. Porque perto de mim, com o meu autoconhecimento, falando do universo, tendo trabalhadores de luz, sendo uma pessoa religiosa, ainda assim
eles perto de mim, no meu convívio, na minha presença, eles conseguem despertar o meu pior lado. Então não foi eficaz seu tratamento? Foi. Continua sendo. Porque mesmo com as terapias, sendo terapeuta, sendo sacerdotisa, sendo uma pessoa com autoconhecimento, eu ainda preciso ter o hábito, né, do perdão, preciso ter o hábito da compreensão, preciso ter hábitos que me façam não ter culpa para conversar com o universo e ele me responder dentro da minha realidade. Entenderam? Então hoje nós não viemos falar de energias herméticas, né? Mas como que a quântica, as leis da atração fizeram com que eu saísse mais uma vez de um estado ruim e fosse para um estado bom, para um bom estado, um estado que me realizaria pessoalmente, profissionalmente. E, mais uma vez, ser terapeuta não te exclui dos problemas com filho, com marido, com namorado, com pai, com mãe. Por quê? Porque tudo que depende do outro não é problema seu. Você faz a sua parte. Não consigo conviver. Os defeitos do fulano, para mim, não tem como. Então, você se afasta, porque daí você se protege. Você ser feliz, você ser triste, você ser o que você quiser é de sua responsabilidade. O que o outro faz é problema do outro e é responsabilidade dele. Quem ajuda um coitado, o coitado vira. Então, muitos dos relacionamentos tóxicos é porque você nem tem uma cadeira e você quer oferecer o assento para alguém. Seu celular está com 0 bateria, mas alguém pede seu carregador. E aí, como você aprendeu a amar sendo útil, se você não for útil, você vai ser descartado, né? Você se sujeita. E quando você muda o seu pensamento, dissolve a culpa, você pode conversar com o universo, que gradativamente você vai despertando, você vai se preparando, a sua vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo, e aí você se liberta. Aí você conhece a liberdade. E foi isso que aconteceu na minha vida. E é isso que eu venho contar pra vocês. Quase meia hora de vídeo. Eu fico muito feliz para as pessoas que assistem até o final, porque eu mesmo, meia hora, a pessoa tem que... Bicho, a pessoa tem que ser muito foda, entendeu? Pra prender ali, ó, minha atenção durante meia hora. E eu agradeço a vocês pelo canal tá crescendo cada dia mais. Pelas redes sociais também. Aqui eu tô numa rede social outra, mas... Curiessência, coloca lá, @Curiessência, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas lá a gente conversa, a gente divide, a gente orienta, a gente joga, enfim, fazemos um monte de coisa, tá bom? Esse é o vídeo da semana, minha contribuição. Estou à disposição de vocês, desejo que vocês tenham uma excelente noite. Lembrando, como no último vídeo, hoje você já começa a vibrar o seu amanhã. Então, que amanhã seja o melhor dia da sua vida. Que amanhã você acorde mais bonita, mais bonito. Que você acorde com mais esperança. Que você acorde pronto para viver todas as bênçãos que estão vindo em sua direção e você não está conseguindo ver. Tá certo? Para vocês aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.